Boa tarde a todos, queridos irmãos. É com muita alegria, então, que aqui novamente estamos reunidos para esse momento de estudo e de prece em benefício dos nossos irmãos suicidas. Nós queremos aqui convidá-los para que juntos possamos elevar o nosso pensamento a esse Pai amoroso, a esses amigos espirituais, para que possam envolver a esses nossos irmãos sofredores, onde quer que possam se encontrar nesse instante, e também aqueles que trazem consigo esse sentimento e o desejo de quererem sair da vida através das portas do suicídio. Que todos esses irmãos possam ser nesse instante envolvidos pela luz do amor do Cristo e pelo amparo dessa espiritualidade maior. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Então nós vamos dar início a esse momento de estudo, a esse pequeno momento de estudo, do livro de Francisco Altamir da Cunha. Nós gostamos muito desse livro. É um livro que traz como título Um Trágico Equívoco: Suicídio e as suas consequências conforme o Espiritismo. Então, nós vamos dar início nesse comentário que Kardec faz acerca da questão 957 do Livro dos Espíritos, que ele diz assim: a afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim ressente, malgrado seu, os efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústias e horror. Tá? Então está na questão 957 do Livro dos Espíritos. Bom, então vamos aqui ler esse artigo desse nosso irmão, Francisco Altamir da Cunha, que ele nos traz a seguinte mensagem. Após a desencarnação, o suicida entra em estado de perturbação e de muita aflição, mantendo repetidamente, por tempo variável, de acordo com seus méritos e deméritos, as cenas da infelização. Normalmente é atraído, como consequência do seu estado vibratório, para regiões afins, nelas permanecendo até que se esgote toda a reserva de fluidos vitais animalizados do qual seu perispírito se encontra impregnado. Esse estado, embora doloroso, será transitório. O tempo de permanência e a intensidade do sofrimento dependerão da maneira como viveu, das ações praticadas quando encarnado, do gênero de morte, queda livre, enforcamento e outros tipos, e da maior ou menor afinidade com a matéria. A mente em desalinho sobre o efeito do remorso favorece as sugestões emitidas pelos obsessores, os mesmos que provavelmente o induziram a esse ato impensável que é o suicídio. Estes assumem as condições de juízes, conduzindo-o a tribunais imprevistos, infligindo-lhe sofrimentos e humilhações. É comum no meio espírita a afirmativa de que todo suicida permanecerá em sofrimentos nessas regiões até que complete o tempo que teria no corpo físico. Quanto a isso, nós não podemos generalizar. Olha bem o que ele diz aqui, e da qual eu particularmente também não concordo. Quanto a isso, não se pode generalizar, pois existem sempre atenuantes e agravantes. Veja só, atenuantes e agravantes que fogem
a limitada capacidade de entendimento dos encarnados. Então nós não podemos determinar um prazo, não podemos. Tudo depende dos atenuantes e dos agravantes naquela situação, de cada caso é um caso. É mais lógico aceitarmos, é mais lógico, né, dentro da questão lógica, que Deus, agindo com justiça, jamais permitiria que apenas sofrêssemos pelos erros cometidos, desconsiderando os acertos realizados. Entretanto, através das revelações feitas pelos mentores espirituais, o sofrimento do suicida é superior. Isso nós concordamos, temos que concordar, porque é unânime essa questão trazida pelos nossos amigos espirituais e pelos próprios suicidas, de que o sofrimento do suicida é superior a qualquer sofrimento que ele experimentou quanto encarnado, porque é exatamente o sofrimento em dobro, em dobro do que aquele que ele estava sentindo quando encarnado. E recordamos então aquilo que nós falamos anteriormente, a questão 957 do Livro dos Espíritos, em que é feita essa pergunta aos espíritos encarregados de descrever, né, de escrever, de codificar os ensinos espíritas. Quando fez a pergunta: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Então, as consequências, a resposta vem em seguida. As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidade fixadas e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns expiam suas faltas imediatamente. Outros, numa prova ou numa nova existência que será pior do que aquela cujo curso foi interrompido. Veja só, a observação mostra com efeito que as consequências do suicídio não são as mesmas, não são sempre as mesmas. Há, porém, as que são comuns a todos os casos de morte violenta, que nós sabemos, as que decorrem da interrupção brusca da vida. Primeiro, a persistência mais prolongada e mais tenaz, com toda certeza, do laço que liga o espírito ao corpo. Porque aquele espírito, uma morte violenta, ela ainda está, vamos dizer, impregnada de todo o materialismo, Ela está ainda muito ligada às questões da vida física. Então, esse tempo, ele é um tempo muito maior, com certeza, para ele se acostumar naquela nova forma de ser. As consequências desse estado de coisas são prolongamento, então, da perturbação espírita, seguido da ilusão de que durante um tempo mais ou menos longo faz o espírito acreditar que ainda se encontra no número dos vivos. Então, por conta de estar muito preso às questões materiais, porque foi uma morte violenta, não houve um preparo, ele passa por esse tempo ele diz aqui, de espaço relativamente grande, muitas vezes em situação de uma ilusão, achando que ainda está vivo. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão
do estado do corpo sob o espírito, que assim ressente, malgrado seu, os efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústias e de horror. Esse efeito, essa situação, não é geral, mas, em alguns casos, o suicida não se livra das consequências da sua falta e cedo ou tarde expia essa falta. É um comentário que o nosso querido irmão Allan Kardec fez, tá? Então, ilustremos também com o relato da nossa querida irmã Ivone Pereira no livro Memórias de um Suicida. Se for muito longo esse estágio, veja só, se por muito longo esse estágio exorbite das medidas normais ao caso, a reencarnação imediata será a terapêutica indicada nesse caso, embora dolorosa, nós sabemos. O que será preferível há muitos anos em tão desgraçada situação, assim se completando então esse tempo que ele precisa para se recompor novamente, que é da existência que foi cortada. Isso comprova o que temos procurado esclarecer sobre o sofrimento, que pode ser mais ou menos longo e intenso, ser mais longo ou mais intenso. Não como o resultado de um castigo de Deus, porém como resultado da avaliação feita pelo próprio suicida. Quanto mais esclarecido e consciente do erro cometido, mais sofrerá. No entanto, para alguns espíritos, cujos efeitos da culpa poderiam prolongar indefinidamente, uma reencarnação emergencial será a medida providencial capaz de amortecer as desarmonias vibratórias, preparando-o para futuros empreendimentos. Para que possamos compreender o porquê do sofrimento do suicida, não se pode esquecer que o homem é composto por espírito, perispírito e corpo físico. O corpo físico é transitório e entra em decomposição após algumas horas da desencarnação. O suicida pode ter antecipado o seu retorno. Por ter antecipado, ele ingressa no mundo espiritual, vamos dizer assim, impregnado de vitalidade, O que a gente fala desse gás todo, Essa vitalidade, porque ele estava em pleno, vamos dizer assim, vigor físico, e ele tira a sua vida. Então ele estava ainda com vitalidade. Sendo perispírito o corpo intermediário, que é o corpo fluídico, que acompanha o espírito através dele por repercussão magnética, o espírito registra todas as impressões, boas ou más, advindas do corpo físico. Em alguns espíritos, essa repercussão apresenta-se de forma peculiar. Sentem o processo da decomposição do corpo físico, conforme alguns registros que encontramos em várias obras espíritas, principalmente no livro Memórias de um Suicida. Mas veja bem, nada na natureza acontece sem que resulte em lição e favoreça ao cumprimento da lei que impulsiona todos a evoluir. Toda essa aflição experimentada pelo suicida desperta-o, tem por finalidade despertá-lo para o entendimento de que somente Deus, que nos concede a vida, poderá também tirá-la no momento em que achar conveniente. Ao homem é dado apenas o direito de usufruir dessa vida, mudando o que for necessário e estiver ao seu alcance, desde que, para essa mudança, ele não transgrida
a lei divina. Na impossibilidade de mudança, quando ele não consegue mudar, né, aquela situação que está afligindo, deve aceitá-la da forma como ela se apresenta, consciente de que é a mais adequada às suas necessidades evolutivas. Então, enxergar o sofrimento, a dor, a prova, a expiação que esteja passando como uma necessidade, porque muitas vezes nós temos condições sim de mudar aquela situação, outras não. Então, que nós possamos ter paciência, ter resignação de aceitar, aquela situação difícil naquele momento, de uma forma consciente, que aquilo é necessário para a nossa evolução. Seja na tempestade ou na bonança, quando bem aproveitada, a vida será valioso instrumento a conduzir-nos ao determinismo natural, que é a nossa perfeição. Se em algum momento sentimos-nos a sucumbir sob o peso dessas provas, supliquemos a misericórdia divina, a renovação das nossas forças, para que transponhamos os obstáculos sem aderirmos à infeliz ideia do suicídio. Então, quando na prece do suicida nós falamos, tem a famosa frase, tem a famosa mensagem que diz que o suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão antes de expiar a sua pena, e que quando é recapturado é mantido mais severamente. Assim acontece com o suicida que crê escapar às misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Então esse trecho, nessa mensagem, está na nossa prece dos suicidas, e que diz o seguinte, que de acordo com os relatos que nos são transmitidos pelos espíritos suicidas, pelos espíritos desencarnados, suicidas, dores terríveis estão reservadas àqueles que violam as leis divinas, fugindo da vida pela porta falsa do suicídio. Então, o suicídio é uma falsa porta. Por quê? O que eu vou encontrar? O desapontamento, que eu vou continuar vivo, sentindo dores maiores do que aquela que eu estava sentindo enquanto encarnado. Entretanto, o sofrimento é como fogo purificador. Veja só, até o sofrimento traz consigo o ensinamento, É como fogo purificador. A alta temperatura que elimina os micro-organismos causadores de doença e morte, ele permanecerá no espírito, não como um castigo, mas sim como uma necessidade. Depois de um tempo, que varia de espírito para espírito, esse fogo, que seria, no caso, a dor, tal qual a temperatura que dobra e o poderoso metal, que somos nós, o espírito, capacitando-nos às mais variadas utilidades, dobra o espírito, por mais orgulhoso que seja, a reconhecer que sua covardia e ingratidão, abrindo o coração para Deus em busca do auxílio para a devida reparação. Então veja só, a necessidade de sermos gratos pela oportunidade da vida, por termos recebido um corpo. Muitas vezes não é o corpo que desejávamos, mas o corpo necessário a essa presente encarnação, A mente, que antes se vinculava apenas ao sofrimento, como reflexo da vitalidade animal que ainda impregnava o seu perispírito, e das repetidas cenas de tragédia de que se fez vítima, que é o reflexo da consciência culpada, vai cedendo gradativamente os lampejos de arrependimento.
A misericórdia de Deus é infinita e jamais abandona os seus filhos, sobre os quais atende em forma de conforto e oportunidades reparadoras o seu amor. Inicia-se, então, um novo capítulo na vida do suicida. Surge a oportunidade de ser resgatado por equipes de socorro que o conduzem a hospitais especializados. E esses irmãos encontram, então, a atenção, o carinho e os ensinamentos necessários, preparando para um novo retorno ao corpo físico, porque esse retorno será necessário. Porém, como nós sabemos, né, a espiritualidade, esses amigos espirituais, essa equipe e a misericórdia do Pai não nos abandona. Então, esses espíritos são tratados, são medicados, consolados, né? Mas uma nova oportunidade reencarnatória será oferecida e necessária. E essa oportunidade, com certeza, será muito mais difícil do que ela a que esse espírito abandonou. Portanto, queridos irmãos, é com muita tranquilidade que nós aqui deixamos essa mensagem. Viver vale a pena. Que possamos nós, unidos neste momento em pensamentos, elevarmos os nossos pensamentos a todos esses nossos irmãos, não somente os que estão desencarnados, que saíram da vida através das portas ilusórias do suicídio, mas aqueles que trazem esse pensamento, que estão aflitos, desesperados, buscando no suicídio a cessação do seu sofrimento. Que esses irmãos possam nesse instante receber essa energia positiva de amor e que possamos juntos, unidos num só pensamento, fazer essa prece. Então, o nosso querido irmão Kardec, nessa prece aos suicidas, ele nos traz nessa instrução preliminar aquilo que nós falamos agora mesmo, que o homem, ele jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque cabe somente a Deus tirá-lo do cativeiro terreno quando julga assim oportuno. Todavia, a justiça divina, ela pode suavizar os seus rigores em virtude das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair às provas da vida antes de cumprir a sua condenação, e que, quando é recapturado, é tratado severamente. Assim acontece com o suicida, que acredita escapar das misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Prece. Sabemos, Senhor meu Deus, o destino reservado àqueles que violam a vossa lei, ao encurtar voluntariamente seus dias, mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre todos os suicidas, e que possam nossas preces e a vossa piedade suavizar a amargura dos sofrimentos que suporta, por não terem tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é ajudar a esses irmãos infelizes, tomai-os sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o arrependimento por sua falta, e que a vossa assistência lhe dê a força para suportar com mais resignação as novas provas que terá que passar para repará-las. Afastai deles os maus espíritos que poderiam levá-lo novamente para o mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo-os perder o fruto de suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é motivo das nossas preces, que possa a nossa compaixão suavizar a amargura
e fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em vossas próprias mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujos braços sempre estão abertos a todos os arrependimentos e só permanecem fechados aos corações endurecidos. E assim, querido Mestre, espiritualidade amiga, Mãe Santíssima, Mãe amorosa, que possa envolver a todos esses nossos irmãos, suavizando as suas dores, amenizando os seus sofrimentos, envolvendo-os todos na luz do teu imenso amor, medicando, consolando, esclarecendo a todos esses nossos irmãos, dando a eles a oportunidade de uma nova encarnação. Muito te agradecemos por esse momento bendito e assim que pedimos que possa envolver-nos a todos os que estão nesse momento nos ouvindo, diante das suas dores, das suas aflições. Pai, glorificado seja o teu nome, que possamos ser merecedores do vosso reino, que seja feita a tua vontade, Senhor, e que sejam sempre observadas as vossas leis. Não nos deixeis faltar o pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos deve e a quem nos ofende. Não nos deixeis cair diante das provas e dos obstáculos. Ajude-nos, Senhor, a superar os nossos vícios, as nossas más tendências, as más influências e as obsessões. Proteja-nos de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Que Jesus, que a nossa Mãe Santíssima nos abençoe a todos.